a Fernanda nos traz. Nova proposta de delação de Vorcaro não trouxe elementos inéditos que justifiquem acordo, avaliam investigadores. Decisão final será do ministro André Mendonça. Pois não, Fernanda? Mais um capítulo aí dessa proposta de delação, Amadeu, e a Polícia Federal, que já havia dito que não negociaria uma nova proposta com Daniel Vorcaro, mas resolveu ceder, já mostrou que não está entusiasmada com as informações que foram colocadas nessa nova proposta. De acordo com os investigadores, há algumas informações adicionais, porém nada que seja inédito para o que já foi recolhido dos celulares do ex-banqueiro e que já estão de posse aí da Polícia Federal. O ministro André Mendonça, ele liberou novamente Daniel Vorcaro para se reunir com os advogados e durante toda a semana passada, eles chegaram a ficar cerca de 6 horas por dia só para alinhar essa nova proposta. Nesse texto novo, Daniel Vorcaro chega a citar alguns pontos, como, por exemplo, os recursos repassados para o filme Dark Horse. Porém, ele não traz nada novo, ele diz que foi ali um acordo diplomático entre ele e Flávio Bolsonaro, que Flávio teria sido o interlocutor para a busca desses recursos e que não havia contrapartida em relação à solicitação desses valores para a produção do filme. Então, não existe nada de novo. A Polícia Federal está analisando e já mostrou que talvez não aceite essa proposta de delação premiada. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, também está analisando e a decisão deve ser anunciada de forma conjunta. Porém, não necessariamente PF e PGR vão concordar em relação a essa nova proposta de delação. Pode ser que a Polícia Federal não aceite e a PGR aceite, mas a expectativa é de que ainda essa semana haja a entrega dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal e aí cabe ao ministro André Mendonça se vai homologar ou não essa nova proposta de delação. É a única delação que avançou. As delações de Fabiano Zettel e de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, continuam travadas também pelo mesmo motivo, porque não trazem fatos novos e, de acordo com os investigadores, a proposta de Daniel Vorcaro ainda tem a intenção de proteger alguns nomes importantes e que estiveram envolvidos aí na fraude do Banco Master. Então, há uma grande possibilidade de que, pelo menos, a Polícia Federal não aceite essa delação, mas cabe ao ministro André Mendonça decidir qual será o destino dessa proposta encaminhada pelo ex-banqueiro, Amadeu. Vamos lembrar uma coisa aqui, a bem dos fatos. A proposta só chegará ao Supremo se ela for aceita por um dos dois entes que tratam de delação premiada. São dois, Polícia Federal e PGR. Não tem, pelo menos é o que diz a lei, né? Pode haver uma inovação legal pelo Supremo? Pode. Mas, até hoje, como é que funciona? Quem tem que ter vontade de delatar é o investigado, no caso o Vorcaro. E aí ele procura 2 caminhos, o da Polícia Federal e o da Procuradoria-Geral da República. Então ele chega lá e diz, olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Vocês aceitam? Oferece para um, oferece para o outro. No caso, um dos dois aceitando, trâmite para o Supremo. Se nenhum dos dois aceitar, morreu. Até agora. Pode haver uma inovação jurídica pelo Supremo? Pode. Mas até agora morreu. A PF está tendente a não aceitar. Vamos aguardar a PGR. Mas aparentemente, o Eliezer, ele quer fazer delação sem delatar. O Vorcaro. Desculpa, Alessio. Na verdade, a delação premiada ela é um mecanismo criado justamente para se tentar resolver e apontar todos os envolvidos em qualquer tipo de situação, né? Seja nesse caso do Vorcaro ou em qualquer outro. E quando ele está fazendo um processo de delação, tentando já fazer uma delação seletiva, selecionando quem ele vai delatar, quem vão ser as pessoas apontadas, quem de fato participou, que ele vai ter a coragem de citar o nome, de apontar o envolvimento, não vale de nada. Vale muito mais a investigação que a Polícia Federal já faz, vale muito mais as informações que já foram obtidas por meio dos celulares apreendidos, toda a investigação que já apontaram diversas conversas, diversos envolvimentos, relação dele com diversas pessoas, personalidades, políticos, empresários, enfim. Então, eu acredito que se continuar dessa maneira, a delação não deve ser aceita porque não vai trazer elementos novos, muito pelo contrário. Vai blindar pessoas que ele quer blindar nesse momento. Então, se ele não quer contribuir, fica do jeito que está.
Ele teria que apresentar não só os nomes, mas assim as provas de que esses nomes influenciaram a favor dele criminosamente. Veja bem, ele tem que apresentar prova de crime. Porque não adianta, ele pode não gostar do fulano e dizer, o fulano de tal está comigo. Mas sim, mas o que é que esse fulano fez? Ele tem que não só dizer que é o fulano, mas dizer o que é que o fulano fez de crime para ajudá-lo. Fecha aí, Eliezer. E é exatamente aí onde está a questão mais espinhosa, Amadeu, porque o jogo de interesses é muito grande, valores bilionários estão em questão, então tudo que sair da boca do Vorcaro num processo como esse é muito comprometedor. E ele precisa medir bem sempre quem ele vai acabar prejudicando nesse processo e saber se vale a pena fazer assim para se livrar, para amenizar a pena. Eu acredito que esse é o grande desafio da defesa nesse momento. Escolher qual versão ou quais delações apresentar à justiça nesse momento. Lembrando que ele já trocou de advogado 2 vezes. Já trocou de